Fala pessoal, vamos fazer aqui uma demonstração rápida e simples do Optaline Touch da Proof Technique, que é o sistema de alinhamento de eixo da linha avançada da Proof Technique. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da tecnologia, não vou aprofundar tanto em alguns campos, mas a ideia aqui é pincelar o básico de um alinhamento de eixo e da solução que esse equipamento entrega. Vamos iniciar dimensionando o nosso ativo, então ele já nos pede ali, ó, deixa eu posicionar para que a gente consiga medir aqui. Introduza a dimensão do sensor ao centro do acoplamento. Então, ou seja, nosso sensor está aqui, é a distância entre o sensor e o centro do acoplamento, 45 milímetros. No próximo campo, ele nos pede para introduzir a dimensão do centro do acoplamento ao pé frontal. Então, centro do acoplamento ao pé frontal, 60 milímetros. No próximo campo, dimensão do pé frontal ao pé traseiro, 90. Informações que já vieram quando a gente iniciou aqui foi o diâmetro e a rotação. Isso é porque é padronizado. Você vai trocar conforme sua necessidade. 45 é o diâmetro do acoplamento desse cara, o que vai me dar uma tolerância de desalinhamento angular um pouco pequena, bem refinada, porque o diâmetro do acoplamento é muito pequeno. Com acoplamento de 200, 300, essa tolerância vai aumentando. É o que esse alinhador aqui tem de benefício também de ser dinâmico. A rotação da máquina ele trabalha exatamente com a rotação que eu colocar, e não de 1000 a 2000, 2000 a 3000. Então, isso aqui te permite a trabalhar a tolerância exatamente na característica da sua máquina, e não no valor global. Finalizado o dimensionamento, a gente vai fazer o pé manco. Para se executar o pé manco aqui, o que a gente vai fazer é selecionar o pé. Vai aparecer o desenho aqui de uma chavinha permitindo soltar o pé. Soltou o pé, finaliza. Mostrou a chavinha apertando, aperta. Não tem erro, é só seguir exatamente o que o alinhador está te orientando. Você não vai ter nenhuma dificuldade para executar essa aplicação. Mostrou a chavinha, bambeia, finaliza. Mostrou apertando. Por que eu estou falando sobre isso de mostrou a chavinha e quando tiver somente com orientação do equipamento? Porque quando você clicou, olha lá, ele registrou agora onde ele tá, onde o cabeçote se encontra. Se eu soltar ou apertar o parafuso sem ele estar medindo, ele não vai fazer a medição da movimentação da máquina devido ao pé manco. Então eu ia estar mentindo para ele, ele ia me dar uma resposta errada e eu ia ficar tentando alinhar uma máquina que tem pé manco sem ter a condição de corrigir. Todos os quatro pés medidos, a gente tem um smilezinho feliz que nos informa que a tolerância do pé manco é de 5 centésimos. O valor mais alto que a gente teve foi de 4 centésimos, então a gente não tem pé manco nessa máquina. Não tendo pé manco, ele já nos indica tomar uma medida. Vamos fazer a medição dessa máquina. Para fazer a medição com essa tecnologia aqui, a gente tem a liberdade de iniciar a leitura e terminar onde a gente quiser. Você não precisa fazer posições fixas de relógio. Então eu vou iniciar essa leitura uma posição aqui um pouco abaixo de 9 horas, ali seria 7 horas mais ou menos, e vamos fazer essa leitura. Então, alinhador posicionado, ele me pede aqui a centralização do laser dele, posicionando, zerar esse laser. Então, essa configuração que você faz do laser aqui é somente na primeira leitura, aonde você vai posicionar os cabeçotes. Então, o que eu estou vendo lá na tela do equipamento é o que está me guiando. Então, aqui eu estou subindo um pouco o cabeçote dele ali, apertou os parafusos de fixação e travou, podemos lá iniciar a nossa leitura. Finalizada ali, vamos para a leitura. Clicou em medição, ele vai nos mostrar o ângulo de rotação, o número de leituras e a qualidade.
Lembra que nos sistemas padrões vocês faziam 9, meio-dia e 3, eram 3 leituras. Vamos ver o número de leituras que é realizado aqui nessa. Vamos tentar rotacionar 180 graus exato, como um comparativo. Olha lá, com 40 graus ele já me deu um pré-desalinhamento. Aí ele vai mudando a qualidade dessa leitura à medida que eu vou rotacionando. Cheguei em 180 graus, 100% de qualidade, 300 leituras realizadas. Então foram 100 vezes mais pontos do que vocês teriam coletado com uma tecnologia padronizada. Vamos voltar aqui agora e vamos ver o que é o principal fator dessa patente. A principal característica do alinhador da Proof Technique é a repetibilidade, que consiste simplesmente em fazer uma leitura, repetir ela sem movimentar a máquina e ter o mesmo resultado. Então vamos ver o que vai variar de uma leitura para outra. Vou rotacionar até atingir 100% de qualidade. Finalizei. Aqui eu tenho uma tabela que me mostra a diferença entre primeira e segunda leitura, né? Primeira e segunda. A angular, o angular e paralelo da horizontal e da vertical. E os valores. 4, 4, 13, 15 variou 2 centésimos, 5, 9, 5, 9, 1, 4, 8, 1, 4, 8 variou nada. Então, a única variação que eu tive foi no paralelismo da vertical, de 2 centésimos. Vamos para a resultante. Essa é a condição da nossa máquina. Então, ele está pedindo ali para baixar a dianteira em 9 centésimos, a traseira em 1 centésimo, a gente já não vai mexer nele. A dianteira da máquina, no sentido horizontal, tem que ir para o nosso lado oposto e a traseira para o nosso lado. Vamos fazer essa movimentação. O que esse alinhador aqui me permite fazer? Eu não tenho posição para iniciar, eu não tenho que colocar em V para ver a vertical, em 12 para ver a vertical, em 9 ou 3 para ver a horizontal. Qualquer posição eu vou ver ambos. Então eu vou colocar na posição de 12 horas, porque o eixo é muito leve, para mim não correr o risco dele cair para um lado ou para o outro. Vamos iniciar agora. Toque no desenho do motor com setinhas para iniciar o modo Live Move. Live Move é um método ao vivo. Então, iniciou, permitiu movimentar, pode soltar a máquina. Tudo que acontecer agora vai ser monitorado ao vivo na tela do equipamento. Então, terminei de bombear a máquina. Apertei a dianteira para o lado oposto, soltei lá ao lado. Aí vai fazer uma movimentação considerável porque está solto agora. Então, chegar próximo a 15 ali pelo menos, vou encostar o lado de lá e vou trazer o lado de cá porque ele vai movimentar. Eu vou movimentar a traseira agora trazendo para o nosso lado, mas vai ter resposta do lado oposto também. Então, para não correr o risco de perder tempo corrigindo, zerando lá, melhor já fazer o certo. Então, já entramos dentro da tolerância, já ficou verde, a nosso valor de vertical, estão em 2 centésimos. Vamos encostar os parafusos de fixação da vertical. E fazer a correção final da nossa horizontal. Como aqui vocês estão vendo, eu estou filmando com uma mão alinhando com a outra. A minha ideia é só demonstrar mesmo, eu estou fazendo a correção focada totalmente no horizontal. Eu acredito que essa vertical aqui não vai chegar a 100%. Finalizo. Vou realizar uma medição final para a gente verificar qual a condição do ativo. Cancelar aqui que ele começou a medir sozinho. Rotacionei. Então entramos dentro da tolerância. Ficou um pouquinho fora assim. Finalizo.
Essa aqui é a resultante do nosso equipamento. Realmente a vertical dele ali, a gente teria que baixar um pouco o valor para termos uma máquina dentro da tolerância. Beleza? Isso devido à diferença. Então, nós está pedindo para tirar 4 centésimos na dianteira e subir 1 centésimo na traseira. Essa diferença dianteira-traseira está gerando um desalinhamento angular. Olha lá, o acoplamentozinho aberto na vertical. O nosso paralelismo até estaria dentro da tolerância, mas como a angular desse cara é muito baixa, ele me dá isso. A angular desse alinhamento aqui, ó, ela fica muito baixa, olha aqui para você ver, ó. Tem 2 centésimos de tolerância, porque o acoplamento é muito pequeno, né? Nós estamos falando aqui de um acoplamento quase o tamanho de uma moeda, 45 milímetros. Finalizado, é possível fazer um relatório completo com informações de pé manco, informações do equipamento, com data de calibração, tudo dele, assinatura do técnico que executou o serviço, localização da máquina, tag da máquina, nome do operador, comentários. Dá para você pôr a logo da sua empresa aqui, vai sair lá no relatório. Vamos visualizar aqui um modelo de relatório, só para vocês conhecerem um pouco do que é. Aí aqui ele vai sair com aquelas informações ali tudo em branco que a gente não preencheu, né? Mas é só para vocês visualizarem o que ele mostra do gráfico de alinhamento do antes e depois da máquina. Nesse momento ele está gerando um PDF, abrindo o PDF e fazendo a leitura dele para a gente poder visualizar. Então ele vai mostrar todo o skid da máquina, onde está a logo aqui vai sair de vocês. Teria um campo aqui com as informações que não está, que a gente não preencheu. Duas primeiras leituras da máquina e como ela ficou. É muito ruim visualizar assim. Então, o padrão de se visualizar é nessa condição. Então, como que estava a nossa horizontal daqui para baixo, vertical para cima. Como que ficou. Então, a nossa horizontal ficou dentro da tolerância, mas a nossa vertical ficou fora porque a gente ficou com um desalinhamento lá angular de 3 centésimos. A tolerância que foi utilizada, os valores que foram medidos de pé manco, informações do equipamento, e aqui se a gente tivesse preenchido o nome do técnico, ia ser um campo para ele assinar o relatório. Isso é um pouco do que é o Optaline Touch. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui meus contatos. Se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre o equipamento, fazer às vezes uma reunião via Teams dessa mesma maneira, mas mostrando mais detalhes, para vocês conhecerem o equipamento, ou tipo, o interesse numa visita presencial, a gente está à disposição aí, beleza? Forte abraço a todos.